do que as nossas paróquias, as nossas dioceses, as nossas comunidades, o nosso povo, os nossos seminaristas, os nossos jovens precisam. O que eles precisam encontrar na igreja, o que é a igreja ser para eles, o que nós precisamos ser para eles. Vamos ver o que o Papa Bento XVI diz sobre isso. Vamos nos voltarmos para ele escutar, ver como ele conhece a realidade do Brasil e ver se nós percebemos como nós devemos ser e trabalhar. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, Deus abençoe a todos, que bom estarmos novamente juntos neste tempo pascal para receber os tesouros da igreja, para nós compartilharmos esses tesouros da igreja. Aquilo que Deus nos dá tão abundantemente e nós temos que aproveitar disso. Viemos de uma sequência muito grande de meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Nós vamos voltar a ele muitas vezes, vai ser nosso maior companheiro nesses tesouros da igreja. No entanto, agora nós vamos dar uma interrompidazinha em Santo Afonso para pegar nos outros tesouros da igreja também. E eu queria começar hoje uma série com algumas palavras do Papa Bento XVI para o Brasil, para os bispos brasileiros que foram visitá-lo nas visitas ad limina. Todos os bispos do mundo regularmente vão visitar o Santo Padre e ouvem dele uma palavra. Isso aconteceu com os bispos brasileiros entre 2009 e 2010, em datas, algumas, começou e terminou em datas significativas para o Brasil, porque o primeiro foi em 7 de setembro de 2009, que é o dia da independência do Brasil, e findou em 15 de novembro de 2010, a proclamação da República. E Bento XVI ele vai demonstrar muito conhecimento da realidade brasileira, e por isso nos interessa muito, porque vai falar de problemas e soluções para a nossa realidade eclesial no Brasil. O primeiro desse discurso, então, se deu no dia 7 de setembro de 2009. Eram os bispos, estavam visitando os bispos brasileiros das regiões Oeste 1 e 2. Saudaram, falaram da imensidão das distâncias, né, nessas regiões do Brasil, das dificuldades que é o tamanho das paróquias, das comunidades, dificuldade de ir visitar todas as comunidades. Bento XVI disse que acolhia, que se impressionava com isso e tal, e colocava o seu coração ao lado do coração desses pastores, os bispos, que são os pastores. Bem, vai falar da necessidade de continuar semeando. Ele diz que só Deus é aquele que realmente toca os corações, que realmente envia sementes, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. E ele fala, num trecho que eu não vou ler aqui, na trecho anterior, porque senão ficaria muito longo, da importância da formação. A importância da formação para atender a necessidade das pessoas. Eu vou ler aqui 3 parágrafos desse discurso de Bento XVI, que vai ser o tesouro da igreja. Né? Todo discurso é o tesouro da igreja, mas eu queria centrar nesses 3 parágrafos. Bento XVI diz assim: prezados irmãos, nos decênios sucessivos ao Concílio Vaticano II, alguns interpretaram a abertura ao mundo não como a exigência do ardor missionário do coração de Cristo, mas como uma passagem à secularização. Eu vou interrompendo porque senão vai ficar muita coisa. O que Bento XVI está dizendo? Que após o Vaticano II, se vivia o clima pós-guerra em que a humanidade inteira rejeitava os horrores da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, enfim. E por essa rejeição havia um clima de euforia de que o mundo todo estava querendo fazer uma opção para o bem e, portanto, tudo ia se resolver. Todos os males iam se resolver porque ninguém quer esse mal, né, que o nazismo foi, que a guerra foi. E o próprio mundo, então, poderia ter valores bons e agora a igreja só precisa acompanhar o mundo. Também surgiram muitas correntes teológicas, infelizmente, que passaram a dizer que Deus agia no mundo para dizer que os valores que estão em vigor no mundo, como Deus é Deus Todo-Poderoso, os valores que estão no mundo são os valores que Deus quer. Então, não é o mundo que tem que se adaptar à vontade de Deus e à lei de Deus, mas é a igreja que tem que se adaptar aos valores que o mundo está vivendo naquele momento. Isso é um grande erro. E é disso que Bento XVI, olhando para as necessidades da igreja nesse tempo, por isso é importante para nós ouvirmos isso. Não cairmos neste erro. Não é um mundo
que nos diz o que é bom ou mal. É Deus, e Deus através da igreja. Não é porque o mundo assume determinadas coisas como bens e bons, e verdade e moralmente lícitos, que nós temos que assumir. Nos decênios sucessivos ao Concílio Vaticano II, nas décadas depois do Vaticano II, 62 a 65, depois anos 60, 70, 80, 90, alguns interpretaram a abertura não como uma exigência do ardor missionário do coração de Cristo, ou seja, a abertura ao mundo que a igreja tem que ter é no sentido de levar Cristo ao mundo. Não ficar enclausurado em si, mas levar Jesus ao mundo. Evangelizar, mostrar o amor, a misericórdia, a justiça, a bondade de Deus, mas também a necessidade de conversão, de renúncia ao pecado. Então, muitas pessoas interpretaram que não era como assim como ardor missionário de evangelização, mas como uma passagem à secularização, como uma passagem a se adotar os valores do mundo na igreja, vislumbrando alguns valores de grande densidade cristã, como igualdade, liberdade, solidariedade, mostrando-se disponível a fazer concessões e descobrir campos de cooperação. Ou seja, o mundo estava enfatizando determinados valores que têm sentido cristão, como igualdade, liberdade e solidariedade. Mas então se passou a querer fazer concessões ao mundo. Para nós reforçarmos a igualdade que nós estamos juntos, nós vamos ceder em outros valores. E campos de colaboração, de colaborar e tal, mas às vezes nesse sentido de relativização dos valores verdadeiros. Bento XVI vai continuar dizendo: assistiu-se, assim, à intervenção de alguns responsáveis eclesiais em debates éticos, correspondendo às expectativas da opinião pública. Então, alguns responsáveis pelas igrejas passaram a intervir em debates éticos para corresponder àquilo que a opinião pública esperava. Mas deixou-se de falar de certas verdades fundamentais da fé. Deixou-se de falar de certas verdades fundamentais da fé, como o pecado, a graça, a vida teologal e os novíssimos. Então, o Papa Bento XVI está ressaltando, olha, deixou-se de falar de coisas que não se poderia deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar do pecado, da necessidade de luta contra o pecado. O pecado está em nós, arraigado em nós. A nossa vida nesse mundo não é uma vida de tranquilidade, de serenidade, em que nós não precisamos nos trabalhar, que nós já estamos bem. Não, nunca é assim. É uma realidade de combate, de luta contra o pecado em nós mesmos. Eu olho para mim, eu tenho que ver o meu pecado e lutar contra ele. E cabe aos pastores, aos padres, aos bispos, aos pregadores, falar disso, alertar nisso. Não se deixou de falar do pecado, da graça, que o Senhor nos ama, nos acolhe, que Ele nos dá a graça, nos dá a força para nós vencermos o pecado. Nós somos vencedores do pecado em Cristo, na sua morte e ressurreição. Ele nos dá força, estará conosco, nós não estamos sós. Da vida teologal, da vida em Deus, da vida de experiência de Deus, do crescimento em Deus, das lutas junto com Deus. E dos novíssimos. O que são os novíssimos? As realidades últimas. Morte, juízo, inferno e paraíso. Nós temos que ver que esse mundo vai acabar para nós. E nós vamos ser julgados por Deus. E nesse julgamento, nós podemos ir para a eternidade junto dele, na beatitude, no amor, numa plenitude que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que não se pode imaginar o quão bom é, que é o paraíso. Ou podemos ir para o inferno, para dor total, para morte, para angústia absoluta e eterna, que nunca terá fim. Podemos ir para o purgatório também, que é onde nós nos purificamos para antes de irmos para o céu, que também é um lugar de dor, de sofrimento, mas de esperança, porque de lá nós vamos para o céu. Também existe o juízo final. Quanto nós temos ouvido falar, na verdade, dos novíssimos? Que bom se o seu pároco fala bastante dos novíssimos, fala bastante da morte, do juízo, do inferno e do paraíso, que maravilha. Mas não é a realidade de todos. E nós precisamos voltar a isso, diz Bento XVI. Por isso que esse canal aqui, nesses tesouros da igreja, tantas vezes pega Santo Afonso Maria de Ligório, que não se cansa de falar em morte, juízo, inferno e paraíso. Ele não se cansa de falar nisso. Não se cansa de falar em pecado, em graça, no amor de Deus, na necessidade de conversão, na vida em Deus. Por isso nós nos voltamos a ele.
É o que diz Bento XVI aqui. Insensivelmente, segue Bento XVI, caiu-se na autossecularização. A igreja se secularizava, se mundanizava. De comunidades eclesiais, estas, esperando agradar aos que não vinham, viram partir defraudados e desiludidos muitos daqueles que tinham. Ou seja, se dentro da igreja se passou a falar de valores assim que eram comuns do mundo, esperando agradar a todos, mas disso não veio novos fiéis. Não houve conversões. As igrejas não cresceram com isso, ao contrário. O que se viu foi um abandonar da fé. E nos lugares e nas experiências em que se manteve uma maior fidelidade a Deus, em que se seguiu falando dessas realidades, pecado, graça, vida teologal e novíssimos, os fiéis continuaram. E muitos partiram defraudados e desiludidos, porque as pessoas têm sede de Deus. Está aí a realidade do Frei Gilson, está aí a realidade do Instituto Hesed, que fazem o quê? Adoração ao Santíssimo Sacramento, rosário na madrugada, usam o hábito, oração a Jesus, e isso atrai milhões de pessoas para rezar na madrugada. Aquilo que muitos achavam, não, nós temos que parar de falar em Eucaristia, em graça, em pecado, a rezar rosário, a usar hábitos, temos que deixar os hábitos. Mas na verdade é isso que atrai os fiéis. Não é verdade que os fiéis têm sede do mundo, eles têm sede de Deus. Então o que Bento XVI está nos dizendo é isso. Os nossos contemporâneos, quando vêm ter conosco, querem ver aquilo que não vem em parte alguma, ou seja, a alegria e esperança que brotam do fato de estarmos com o Senhor ressuscitado. Amém, aleluia. Neste tempo pascal nós estamos com o Senhor ressuscitado. E é disso que o mundo precisa, é disso que as pessoas que estão no mundo precisam. Nós não temos que mostrar o mundo como igreja, nós temos que mostrar a Deus e a sua diferença do mundo. Atualmente, segue Bento XVI, há uma nova geração já nascida nesse ambiente eclesial secularizado, que em vez de registrar abertura a consensos, vê na sociedade o fosso das diferenças e contraposições ao magistério da igreja, sobretudo no campo ético, alargar-se cada vez mais. Ou seja, existe uma nova geração que já nasceu nessa realidade e não vê o mundo como ideal. Vê esse mundo só com desgraças, com divisões, com males, com pecado, com angústia, com guerra, com fome. E o mundo não se unindo à igreja, mas se opondo cada vez mais ao bem e à vontade de Deus, aos mandamentos e à igreja. O fosso só se alarga. Aquilo que se imaginou que ia se unir, não se uniu. Mais do que isso, neste deserto de Deus, diz Bento XVI, a nova geração sente uma grande sede de transcendência. As pessoas sentem sede de Deus. Segue Bento XVI, são os jovens desta geração que batem à porta do seminário e necessitam encontrar formadores que sejam verdadeiros homens de Deus. O que os novos seminaristas precisam, o que os jovens precisam quando batem as portas da igreja é de santos, é de homens de Deus. Sacerdotes totalmente dedicados à formação, conheçam Deus, conheçam a verdade, conheçam o amor, conheçam a história da igreja, conheçam a história dos erros, das heresias, dos pecados. Conheçam o ser humano e saibam dar resposta. Que testemunhem o dom de si à igreja, que eles se doem para a igreja, através do celibato e da vida austera, que amem o celibato e a vida austera, a vida sem grandes gozos, mas de entrega, de renúncia a si, pelo povo de Deus, pela igreja, por Cristo. Segundo o modelo do Cristo bom pastor. Assim, esses jovens aprenderão a ser sensíveis ao encontro com o Senhor, na participação diária da Eucaristia, amando o silêncio e a oração, procurando em primeiro lugar a glória de Deus e a salvação das almas. Essa é a prioridade, a glória de Deus e a salvação das almas. Oração diária, silêncio, Eucaristia. Precisamos dar uma overdose de Eucaristia ao povo e aos seminaristas. Amados irmãos, como sabeis, é tarefa do bispo estabelecer critérios essenciais para a formação dos seminaristas e dos presbíteros, na fidelidade às normas universais da igreja. Existem normas universais da igreja, não é cada diocese faz o que quer. É preciso, o bispo cabe dar a formação nessas normas essenciais. Neste espírito devem ser desenvolvidas reflexões sobre esse tema.
Aí ele vai falar que teve uma conferência episcopal em abril passado, em abril anterior, falando disso. E depois vai dar a Santo Cura d'Ars, né, São João Maria Vianney, que ele cuide da formação de todos, né, São João Maria Vianney, Cura d'Ars, que era já patrono dos párocos e se tornou neste ano sacerdotal o patrono de todos os sacerdotes. E como ele, tomem por modelo e proteção da própria vocação a Virgem Mãe, que correspondeu de um modo único ao chamado de Deus, concebendo no seu coração e na sua carne o Verbo feito homem para doá-lo à humanidade. As vossas dioceses, uma cordial saudação e a certeza da minha oração. Levai uma paterna bênção apostólica. Amém. Vamos rezar para que isso aconteça nas nossas dioceses, no nosso país, em toda a nossa igreja nacional. Nos voltemos para o Senhor, para essas verdades fundamentais que não passam e que só a igreja, só o Senhor nos dá. Pecado, graça, a vida teologal, os novíssimos, o amor de Deus, a misericórdia, a salvação, a justiça, o verdadeiro bem e o mal, enfim. Assim seguimos juntos. Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue o canal. Nós seguimos juntos e até o nosso próximo vídeo.